Após Hasuiki sair igual um doido, Soma permaneceu ali se perguntando se aquilo que eles tiveram poderia ser chamado de conversa, já que ele na verdade não deu nenhuma informação para Soma. Mas por tudo que ele falou, dava agora para confirmar que ele realmente voltou com sua ex. Hasuiki estava obviamente envergonhado da escolha que fez, e ele pensava que seria criticado por Soma por conta de sua decisão. Soma, por outro lado, fala ter somente pensado que poderia estar ali por ele caso ele quisesse conversar, e que isso era tudo. Ele realmente queria ajudá-lo, mesmo que fosse só um pouco. Afinal, Hasuiki e Yukishiro foram os primeiros amigos verdadeiros que ele fez em toda a sua vida. Só que em pensamentos ele fala que da maneira que Hasuiki está agindo, parece que ele somente quer ser deixado sozinho agora. E dessa forma, Soma decide que dará um tempo a ele, pois se tudo der certo, Hasuiki entenderá que ele não está criticando ele ou nada do tipo. E enquanto ele pensava, ele recebe uma mensagem. E ao olhar, ele nota que era Yukishiro, dizendo que estava quase na hora deles irem até o café para trabalhar, e perguntando onde ele estava. Com isso, ele decide que era melhor encontrá-la rápido e ir logo para o trabalho. E olhando novamente no celular, ele nota que faltavam 30 minutos até seu turno começar. E soltando um suspiro, ele fala que a mesma coisa aconteceu novamente hoje, e mais uma vez ele não conseguiu se confessar para ela. Enquanto andavam pela rua, Yukishiro fala que ela e Tsubasa se divertiram bastante no dia anterior, e que Tsubasa disse que gostaria de ir para casa junto com ela todas as vezes que seus turnos se coincidirem. Isso até de repente Yukishiro notar que Soma parecia estar fora do ar. Mas quando ela chama sua atenção, ele fala que estava tudo bem, só que mesmo assim ela permanecia confusa olhando para ele. Mas continuando seu assunto, Yukishiro fala que Tsubasa continuou mandando mensagem para ela mesmo após ela chegar em casa, e que elas continuaram trocando mensagens até altas horas da manhã. Yukishiro até mesmo fala que ela não é o tipo de pessoa que manda mensagens engraçadas ou interessantes, mas que aparentemente Tsubasa achou ela uma pessoa bem interessante. E assim ela revela algo que nunca contou para ele antes, e isso era o fato dela ter se transferido várias vezes de escolas por conta de razões familiares. E por causa de sua personalidade tímida, ela nunca conseguiu fazer amigos até agora. Soma ouvia tudo aquilo com uma expressão séria no rosto. E Yukishiro, ficando envergonhada, fala que ela está realmente esperando que ela e Tsubasa possam se tornar boas amigas. Ao ouvir aquilo, Soma não parava de prestar atenção em Yukishiro. E ao notar suas encaradas, ela começa a olhar para ele também. E assim os dois permanecem por alguns segundos encarando um ao outro em silêncio. Isso até que Yukishiro é a primeira a ficar envergonhada e virar o rosto. Soma, também ficando corado, fala que realmente quer tornar Yukishiro sua namorada. Só que nesse exato momento Tsubasa aparece chamando os dois e interrompendo aquele clima que estava se formando. E assim os dois acabam seguindo o caminho com ela. Soma fala em pensamentos que, pelo que parece, essa é a primeira vez que Yukishiro tem uma amiga mulher, e que ela é tão adorável mantendo sua animação e esperança que ele queria de algum jeito fazer que aquilo se tornasse realidade para ela. Só que tinha um grande problema ali, e isso é quando Yukishiro se separa dos dois. Tsubasa imediatamente começa a se encostar em Soma, só que Soma novamente relembra ela de que ele não se sente confortável em ser tocado por alguém, e que ele gostaria de que ela parasse de tocar nele. Tsubasa, dando risada, fala que ele realmente disse isso. E então, achando a solução perfeita na cabeça dela, ela fala que era só ele não pensar nela como uma garota. Em pensamento, Soma fala que por conta do que aconteceu no outro dia, ele pensava que ficar de pé seria muito melhor do que sentar no metrô. Só que infelizmente não fez absolutamente nenhuma diferença. Segurando seu braço ainda mais forte, Tsubasa fala que não consegue alcançar a barra de proteção de onde ela está, então a única coisa que restava a ela era segurar o braço dele. Mas Soma permanecia ficando desconfortável com o jeito que ela tocava nele, e então ele responde que nesse caso era só eles dois trocarem de lugar. Nesse momento, Tsubasa começa a encará-lo fixamente e pergunta se ele por acaso estava tentando manter distância dela. E assim ela pergunta se Yukishiro por acaso disse algo para ele. Falando também que pelo que elas duas conversaram ontem, eles dois aparentemente não estão nem namorando ainda. Aquelas falas dela deixam Soma com uma expressão ainda mais séria. Tsubasa dessa forma pergunta qual era a razão de Yukishiro agir de forma toda possessiva sendo que eles dois nem estão namorando, e que se fosse com ela acharia isso muito irritante. Ela fala entender que a maioria das garotas são simplesmente assim, mas que ela realmente não era do tipo de garota que fica toda ciumenta, então coisas desse tipo não incomodavam ela. E que além disso as pessoas tratam ela basicamente como um garoto o tempo todo, e ela sabia muito bem que ela tem um estilo mais masculino, mas mesmo assim ela não ligava.
Ela fala entender totalmente o quão irritante é para os garotos quando as garotas ficam todas ciumentas com eles, e ela até mesmo se sentia muito mal por Souma. E assim, novamente se aproximando de Souma e com um olhar intenso, ela pergunta se não seria muito mais fácil para ele namorar com ela do que alguém como Yukishiro. E ao mesmo tempo que Souma perguntava de modo sério sobre o que ela estava tentando falar, Tsubasa permanecia encarando ele com seu sorriso misterioso. Isso até ela aliviar a expressão e pedir para ele se acalmar e não entender ela errado, pois ela não estava ali falando mal de Yukishiro, e que algumas vezes ela somente despeja tudo que está em sua mente e que ela não tem filtro algum, mas que isso era tudo, e que não era para ele levar isso pelo lado errado e ela não quis dizer nada com aquilo. E assim ela fala que mesmo agora Souma ainda está sendo manipulado pelos ciúmes de Yukishiro, e que isso faz ela pensar que deve ser muito duro para ele. Só que no momento em que ela falava, o trem começa a se mexer, e isso dá a oportunidade perfeita para ela agarrar Souma novamente. E mais uma vez ela age como se tivesse sido apenas uma coincidência, falando que se ele não estivesse ali, ela poderia até mesmo ter caído. Mas enquanto ela pressionava seus atributos nele, ela disparava olhares afiados para ele. Souma rapidamente percebe o conteúdo daqueles olhares, e assim ele fala em pensamentos que já não conseguia mais aguentar esse tipo de coisa calado. E desse modo, se soltando dela, Souma fala que pelo jeito ela deve ter confundido um pouco as coisas, e então ele agora iria esclarecer algumas coisas para ela, falando que Yukishiro não disse absolutamente nenhuma palavra sobre ele se aproximar de Tsubasa, mas que mesmo que ela ficasse com ciúmes por ele, ele ainda acharia essa parte dela muito doce. E enquanto ele saía do metrô, Tsubasa desesperada começa a perguntar se ele por acaso não estava saindo na estação errada. E assim ela tenta pedir para que ele esperasse um pouco, mas a porta do metrô acaba se fechando mais uma vez, e o caminho dos dois acaba se separando. Ao finalmente se livrar dela, Souma solta um suspiro aliviado. Souma fica incrédulo que de todas as pessoas do mundo, Yukishiro escolheu ser amiga logo de uma pessoa como Tsubasa. Souma fala que se fosse somente seu problema, seria muito fácil dele cortar laços com Tsubasa agora, mas o problema é que ela arrastou Yukishiro nisso. Só que mesmo que ele não consiga se dar bem com Tsubasa, isso não queria dizer que ele deva forçar Yukishiro a isso também. Ele não estava nada confortável com o jeito e com a personalidade de Tsubasa, mas que isso é algo que Yukishiro deverá descobrir e entender por conta própria. E assim ele relembra que Hanabi sempre meteu seu nariz e mediou suas relações com as outras pessoas, e que ter ela dizendo com quem ele poderia ou não ser amigos era uma ocorrência que acontecia todos os dias para ele. E no fim ele nunca conseguiu fazer um único amigo sequer até ele cortar todos os laços com Hanabi. Ele hoje se arrepende profundamente de ter permitido que Hanabi controlasse totalmente sua vida e suas relações. E é exatamente por isso que ele não quer se meter na relação entre Yukishiro e Tsubasa. E assim, falando em pensamentos, ele fala que por hora ele somente irá arrumar algumas desculpas para não ter que ficar sozinho com ela e ir para casa juntos. Aquele problema será facilmente resolvido se ele conseguir cortar os laços com Tsubasa fora do trabalho. Ao chegar na sala de aula e se sentar, ele rapidamente dá bom dia para Yukishiro, e a resposta desanimada dela deixa ele levemente apreensivo. E assim, sussurrando para ela, ele pergunta se tinha algo de errado. Mas mesmo assim, ele não obteve nenhuma resposta dela, que permanecia em silêncio o tempo todo. Isso faz ele se perguntar por que a expressão dela parecia tão assustada. Até que quando ele novamente ia chamar por ela, alguém na classe solta um grito. E olhando para a frente, ele nota que alguém tinha desmaiado no meio da sala. E esse alguém era Hasuiki, que estava até mesmo espumando pela boca. Ao ver Hasuiki desmaiado em sua frente, Souma logo fica assustado. Isso até de repente ele acordar com uma expressão séria. Seus colegas logo perguntam se ele estava bem, pois o barulho que fez quando ele caiu foi muito alto. E Hasuiki, se levantando, fala que estava tudo bem e que ele só não estava dormindo muito bem ultimamente. Só que alguém ali grita que isso não era verdade. Essa era a professora que, puxando Hasuiki pelo braço e toda se tremendo, fala que precisava levá-lo para o hospital imediatamente, pois ele não podia permanecer na escola estando doente desse jeito. E enquanto a professora o arrastava para fora da sala, todos se perguntavam se ele iria ficar bem. Após isso, durante a aula, Souma permanecia perdido em pensamentos. Desde que Hasuiki voltou com Ayana, ele vem parecendo cada vez mais pálido e fora de si. Só que Souma jamais pensava que ele estaria em uma situação tão ruim para desmaiar daquele jeito no meio da sala. E olhando novamente para Yukishiro, ele nota que ela permanecia em silêncio o tempo todo.
E com o toque do sinal para o final da aula, Soma novamente chama por ela. E assim ele pergunta o que tinha de errado com ela e se por acaso aconteceu algo. Mas ela, totalmente aflita, responde que não era nada. E se desculpando, ela fala mais uma vez que não era nada e que ele não precisava se preocupar com isso. E assim ela fala que somente teve um pesadelo e que aquilo mexeu com suas emoções e isso era tudo. Mesmo ouvindo aquilo, Soma não parecia acreditar em suas palavras e permaneceu encarando ela por um bom tempo. E em todo esse tempo ela continuava com uma expressão tensa no rosto. Até que Soma fala em pensamentos que não deveria continuar pressionando ela nesse momento. E logo em seguida puxando assunto com ele, Yukishiro fala esperar que Hasuiki esteja bem, pois ela está muito preocupada. Soma fala em pensamentos que ela certamente deve estar preocupada com Hasuiki, mas ele tinha um leve sentimento de que ela estava somente usando isso para esconder a razão pela qual ela está agindo de forma estranha com ele o dia todo. E o modo de agir dela estava ficando igual ao de Hasuiki quando ele começou a evitá-lo. E Yukishiro parecia estar muito distante dele nesse momento. Aquela situação toda estava muito constrangedora, com Soma se perguntando o que ele deveria fazer quando a outra pessoa claramente só quer ficar sozinha. Ele ainda não tinha experiência suficiente nesse tipo de situações para saber o que fazer em seguida. E a pior parte disso tudo é que as pessoas às quais ele normalmente conversa para pegar alguns conselhos são justamente Hasuiki e Yukishiro. Mas como as coisas estão agora, não tinha como ele dizer para Yukishiro que ele quer ficar com ela nesse momento. E isso o leva a sentar em um banco sozinho no pátio da escola. Ele não sabia o que fazer, e não importa quanto tempo ele fique ali sentado, nenhuma solução vinha à sua mente. E isso tudo só está acontecendo porque ele passou sua vida inteira interagindo somente com Hanabi, chegando a chamar a si mesmo de patético. E ao mesmo tempo que ele permanecia perturbado com seus pensamentos, alguém chama ele. Ao olhar para trás, ele nota que eram Haruta e Minaguchi sorrindo para ele. Os dois se aproximando logo perguntam o que tinha de errado e por que ele estava sentado ali sozinho. Em pensamento, Soma fala que desde que eles notaram que ele não socializa com mais ninguém, eles dois começaram a conversar muito mais com ele. E tirando Hasuiki e Yukishiro, eles dois são os colegas de classe que ele mais conversa. Haruta logo pergunta se ele por acaso já tinha comido seu lanche, e Soma responde que não e que nem comprou nada. Nesse momento, Minaguchi aparece com um monte de coisa, falando que eles imaginaram que isso teria acontecido. E então, mostrando a ele, ela fala que eles compraram um de cada tipo de sanduíche que vendia na cafeteria, e fala que ele podia pegar qualquer um que ele quisesse. E assim os dois sentam no banco junto com ele. Minaguchi, com seus olhos brilhando, fala para ele se apressar e comer, e ele então agradece e começa a comer um sanduíche. E dessa vez é Haruta quem fala, pedindo para que ele escutasse eles enquanto ele come. E assim ele pergunta se tinha algo preocupando Soma. E no momento em que Soma confirma acenando com a cabeça, Haruta pergunta se tinha a ver com Hasuiki, pois ele notou que recentemente eles dois não têm estado muito juntos. E dessa forma ele pergunta se tinha algo ao qual eles dois podiam ajudá-lo, e que ele sabia que podia contar com eles quando precisasse. Soma ainda estava inseguro se realmente era uma boa ideia pedir pela opinião deles, já que ele tinha muito pouca proximidade com os dois. E fora isso, ele se perguntava como aqueles dois sabiam que ele estava ali sentado se preocupando com algo. Haruta então, sem rodeios, pergunta se eles dois por acaso brigaram ou algo do tipo, e Soma responde que não foi exatamente uma briga. E vendo sua expressão desanimada, Minaguchi rapidamente se desculpa, dizendo que eles dois não estavam tentando forçar ele a falar ou algo do tipo, e que tanto ela quanto Haruta e a garota chamada Agawa estavam realmente preocupados com ele. Soma se pergunta em pensamentos por que o nome de Agawa estava sendo mencionado agora, relembrando que ela era a antiga amiga de Erika. E assim ele decide perguntar para Minaguchi por que ela trouxe o nome daquela garota tão de repente. E dessa forma, Minaguchi fala que na verdade foi a Agawa que veio até eles e falou que Soma estava sentado em um banco parecendo muito preocupado. Ela disse para eles que algo parecia estar incomodando Soma, perguntando se eles podiam checar ele e perguntar o que aconteceu. E ouvir aquilo deixa Soma extremamente surpreso. Minaguchi fala ter ficado bem apreensiva quando Agawa veio falar com ela, pois elas nunca tinham conversado antes. E Soma fica surpreso pelas palavras dela. E assim ele relembra de todo o esquema de Erika para incriminar Yukishiro e acusá-la falsamente de fazer bullying. E que desde que eles conseguiram manejar aquela situação e limpar o nome de Yukishiro, Erika nunca mais apareceu na escola. A Agawa era amiga de Erika, e durante aquele tempo do incidente do falso bullying ele conversou com ela uma única vez. Ele lembra que ela era uma das culpadas por falar mal das pessoas por suas costas, mas ele tinha a sensação de que ela não queria realmente fazer nada daquilo e que só estava se deixando levar por Erika.
E interrompendo ele, Minaguchi fala que a Gawa parecia realmente preocupada com ele quando veio falar com eles dois, mas que como ela achava que Soma não iria gostar dela falando com ele, ela preferia que Minaguchi e Haruta entrassem em ação por ela. Soma fica surpreso ao saber que a Gawa estava preocupada com ele, pois faria muito mais sentido se ela o odiasse nesse exato momento, pois durante aquele incidente envolvendo Eric ele chegou até mesmo a ameaçá-la para conseguir evidências que limpassem o nome de Yukishiro. Haruta então fala que depois de ouvir o que a Gawa tinha para falar, eles dois começaram a se preocupar por ele também, e então eles decidiram vir e checar como ele estava. E dessa forma, Haruta fala que eles dois sempre estarão ali por ele, e que se em algum momento ele sentir que precisa conversar ou se apoiar em alguém, eles estão ali por ele. Ao ouvir aquilo, Minaguchi fala para Haruta não falar essas coisas de forma tão leviana, pois se ele somente falar e não cumprir, ele acabará somente ferindo ainda mais os sentimentos de Soma. Haruta responde que simplesmente tentar arrancar informações dele também seria algo ruim, e que ele talvez queira somente ficar sozinho nesse momento, perguntando se ela por acaso considerou isso. Com isso, Minaguchi pergunta o que aconteceria se ele estivesse lidando com algum grande problema ao qual ele não pudesse contar a ninguém, e que se ele tentar resolver tudo sozinho, ele poderá até mesmo causar algum tipo de dano irreparável. Ao ouvir aquilo, Soma parece ter finalmente entendido algo. E Haruta, por sua vez, pergunta se ela por acaso não estava imaginando coisas demais. Mas Minaguchi fala que se ele fizer algo ao qual ele se arrependa, será tarde demais. E nesse momento, Soma fala que ela estava certa. E dessa forma ele agradece os dois, falando que ambos o ajudaram a encontrar a resposta para o que estava o incomodando. E Minaguchi, totalmente confusa, fala que eles ainda nem escutaram a história dele. Ele responde que mesmo assim, escutar eles dois conversando ajudou muito ele a entender a situação. E assim ele agora sabia exatamente o que ele precisava fazer, decidindo que irá ver Hasuiki hoje mesmo. Enquanto falava em pensamentos que pode até ser que ele não queira envolvê-lo nisso. Talvez ele até mesmo fique bravo e acabe odiando Soma por isso. Mas a única coisa que ele não queria nesse momento era se arrepender por ter ficado sentado sem fazer nada. E o mesmo podia ser dito quando se trata de Yukishiro. Eles dois terão folga do trabalho hoje, e assim ele decide que ele não precisava somente conversar com Hasuiki, mas também com Yukishiro. E interrompendo seus pensamentos, Haruta fala que Soma está parecendo totalmente diferente do que ele parecia há 5 minutos atrás. Parecia até mesmo que ele agora tinha retirado um peso gigantesco de seus ombros, e Minaguchi concorda com Haruta. Soma responde que estava realmente preocupado com Hasuiki, pois parece que ele estava lidando com sérios problemas, e ele não tinha ideia se Hasuiki irá gostar dele se metendo em sua vida. E quando Minaguchi fala que era a mesma situação deles dois com ele agora há pouco, ele fala que ela tinha razão e que eles dois o ajudaram muito. Soma fala inclusive que se estivesse sozinho, talvez ele ainda não teria conseguido achar uma resolução de tudo isso. E assim ele fala que eles dois são muito gentis, e que mesmo eles sendo apenas colegas de classe, ele jamais imaginava que eles se importariam tanto com ele. Ao ouvir aquilo, Minaguchi ergue a voz nervosa, falando que não admite essa última fala dele, o deixando confuso. Ela então fala ter pensado que eles já eram mais do que colegas de classe, e que já podiam se considerar amigos um do outro. Soma responde que não tem charme algum que faça as pessoas quererem de fato serem suas amigas, e então pergunta se eles dois realmente queriam isso. Os dois imediatamente abraçam ele. Minaguchi pergunta por que ele tem uma autoestima tão baixa, sendo que ele é um cara maravilhoso que é gentil e honesto. Já Haruta fala que a humildade também é uma das boas qualidades dele e que ele realmente é encantador. E Haruta também fala que a partir de hoje ele pode oficialmente chamar eles de amigos, mesmo que isso tenha sido vergonhoso de falar em voz alta. Minaguchi até concorda com ele, mas fala que se ele não tivesse dito em voz alta, Soma até poderia pensar que eles dois não estavam sendo sérios. E assim ela fala que é por isso que é extremamente importante sempre expressar seus sentimentos em palavras. Ouvir aquilo faz Soma soltar um leve sorriso. E então logo após isso, ainda sorrindo, ele agradece oficialmente por eles dois se tornarem amigos dele, deixando ambos corados. E enquanto Haruta falava sobre o poder que Soma tem com seu sorriso que cativa as pessoas, ele de repente ouve algo. E então indo para trás de uma árvore, ele nota que a Gawa estava ali observando eles esse tempo todo. E assim ele se desculpa por fazer ela se preocupar por ele. Ela, totalmente aflita, fala que ele não precisava agradecer a ela por nada, e então revela que só queria agir como suporte dele de sua própria maneira, e que não era como se ela desejasse ser notada por ele ou algo do tipo. Ao mesmo tempo, Soma se perguntava sobre o que raios ela estava falando.
Isso até que a Gawa, se curvando, fala estar feliz pelo problema dele ter sido resolvido, e falando também que a partir de agora ela irá silenciosamente agir como suporte dele por trás das cenas, e em seguida ela rapidamente corre dali. Haruto e Minaguchi pareciam finalmente ter entendido as palavras de Agawa para eles há uns momentos atrás, mas Soma permanecia confuso com tudo aquilo. Após isso, no fim da aula, Yukishiro rapidamente arrumava suas coisas, até que de repente ela nota que Soma estava olhando para ela. E então, rapidamente olhando para baixo, ela passa por ele e se despede. Mas Soma, segurando a mão dela, fala para ela esperar, pois ele realmente precisava falar com ela. E que mesmo que ela tenha algo para fazer agora, ele pede para que ela pelo menos escute ele por uns minutos. E ela, curiosa, decide ouvi-lo. Mas o clima ainda parecia muito estranho. Olhando para os lados, Soma nota que a sala já estava vazia. E assim ele se prepara para finalmente falar o que ele precisava. Mas nesse momento, Yukishiro, se virando para ele com seus olhos cheios de lágrimas, pede para que ele, por favor, não odeie ela. Ao ouvir as palavras repentinas dela, Soma começa a se perguntar por que ela pensaria dessa forma. Yukishiro, ainda chorando, então pergunta se estava sendo muito irritante ou pegajosa por conversar muito com ele, mesmo que eles dois não estejam namorando, ou se ela o incomodou ao pedir que ele fosse trabalhar junto com ela somente para poder passar mais tempo junto com ele. Ao falar isso, ela se desculpa, falando não ter percebido isso até agora, mas que cada vez mais em que ela pensa, ela repara que somente forçou seus desejos nele, e que nunca realmente considerou seus sentimentos. E assim ela fala que se ele der a ela outra chance, ela nunca mais irá passar dos limites com ele. E chorando de forma incontrolável, ela pede para que ele, por favor, nunca mais diga que não quer ter nada a ver com ela. E ao mesmo tempo que ela permanecia chorando, Soma fala em pensamentos que, pelo que parece, ela está confundindo as coisas ali. Ele agora lembrava das palavras de Minaguchi, que ele deveria expressar seus sentimentos em voz alta, pois senão eles não serão corretamente transmitidos, não importando o quanto você se importe com a outra pessoa em questão. Ele pensava ter adquirido essa forma passiva de agir por ter andado com Hanabi pela maior parte de sua vida. E que quando Hasuiki e Yukishiro se afastaram, mesmo ele se preocupando bastante, ele ainda assim não fez nada. Ele realmente queria quebrar esse hábito dele, e Haruto e Minaguchi deram a ele as dicas ideais de como fazer isso. E assim ele chama Yukishiro e fala que nada nesse mundo faria ele querer cortar seus laços com ela. E quando ela pergunta se ele estava falando sério, ele responde que sim, e pergunta o que fez ela pensar isso. E no momento em que ela fala que ele disse que não queria mais voltar com ela para casa, Soma fica confuso, mas logo se lembra que realmente pediu para que ela deixasse ele voltar para casa sozinho alguns dias atrás. Em pensamentos, ele fala que não podia dizer para ela que não queria ter que ficar novamente sozinho com Tsubasa e que acabou arrumando aquela desculpa de última hora. Por conta daquilo, ela agora acha que ele não quer mais voltar com ela para casa. Tudo aquilo tinha se tornado em um grande mal-entendido. E enquanto ele pensava, Yukishiro fala que se sentiu bem mal quando ele disse aquilo, e que quando Tsubasa notou, ela ficou bem preocupada. E após muita insistência, Yukishiro acabou contando a ela o que aconteceu. Ao ouvir tudo, Tsubasa respondeu que talvez Yukishiro estivesse sufocando Soma demais e que ele podia até mesmo estar sobrecarregado com isso. E assim ela deu a brilhante dica dela tentar se afastar dele, e que se ainda assim ele não reagisse, isso queria dizer que tem uma boa chance dele não querer nada com ela. E Yukishiro dessa forma fala que acabou decidindo seguir o conselho de Tsubasa. Apertando o punho, Soma fala em pensamentos que por conta de sua indecisão, Yukishiro acabou confiando no conselho torto dela. E ao mesmo tempo que ele pensava, Yukishiro fala que já fazem 5 dias que ela vem ignorando ele, e que com isso ela percebeu que ele deveria mesmo odiá-la, e que para ser honesta ela nem queria ter vindo à escola hoje. Para Soma, isso finalmente explicava o motivo das coisas entre eles dois estarem tão estranhas ultimamente. E todo o negócio com Tsubasa agora não era o foco do problema, e a razão principal pela relação deles dois ter ficado completamente bagunçada é culpa dele. E é por isso que ele agora precisa tomar uma atitude decisiva e dizer o que ele realmente pensa, mas ainda assim ele não sabia nem por onde começar. Ele não sabia se começava dizendo que não quer se distanciar dela, ou que tinha uma razão para ele não querer voltar para casa com ela naquele dia. Mas logo ele entende que não era nada disso, e antes de tudo ele precisava transmitir algo para Yukishiro. E dessa forma ele finalmente fala que ama ela e então propõe para que ela seja sua namorada, a deixando completamente surpresa. Yukishiro fica tão confusa com as palavras dele que ela chega a perguntar se por acaso estava sonhando, mas ele aflito responde que não era um sonho, mas sim a realidade. E com aquilo finalmente dito, ela perde o equilíbrio e cai no chão, ficando corada.
Ela pergunta o que estava acontecendo, pois seu cérebro já não conseguia mais acompanhar o raciocínio, perguntando também se pode mesmo se tornar a namorada de Souma, pois ela pensava realmente que ele a odiava. Souma, se abaixando, fala que ela é a garota que ele ama e que ele jamais poderia odiá-la. E que, para falar a verdade, ele já é muito feliz em somente poder ficar perto dela, e que ele não tinha pensado tão longe ao ponto de se tornar seu namorado, além do fato de que ele nem sabia como ela se sentia em relação deles dois formarem um casal. E assim ele fala que por conta de seu relacionamento anterior ele tinha uma péssima impressão do que é estar em um relacionamento, e que desse modo ele se convenceu de que somente estar com a pessoa que ele gosta já era o suficiente, e que esperar que alguém como ela se tornasse sua namorada era desejar demais. E quando ela responde que isso não era verdade, ele responde que agora ele sabe disso. Ele sabia que Yukishiro não é nada parecida com Hanabi, e ele vinha somente se culpando por ser emocionalmente frágil. E assim, se desculpando, ele fala que irá trabalhar para consertar esse hábito dele. Mas Yukishiro responde que ele não precisava se forçar em mudar a si mesmo, revelando então que ela ama ele do jeito que ele é agora, e que ele não precisa mudar se seu jeito não tornar as coisas realmente mais difíceis para ele. Mas ao perceber o que ela havia acabado de falar, ela começa a corar rapidamente. E nesse momento, Souma agradece a ela pelas palavras. Isso até que Yukishiro fala que se realmente puder ser namorada dele, pode até ser que ela acabe morrendo de felicidade. Souma, inclusive, também estava bem animado com a ideia de ser namorado dela. E Yukishiro, ainda tímida, fala que se eles dois começarem a namorar, isso queria dizer que eles podem ir para a escola juntos e também ir em encontros, ou até mesmo em algum festival na cidade, somente os dois. E quando Souma convida ela para ir em um festival com ele, ela fica totalmente feliz. E enquanto ele observava a expressão encantadora dela, Yukishiro agradece por ele ter considerado os sentimentos dela. Ela estava tão feliz que ainda achava que aquilo tudo era um sonho. Mas Souma, se aproximando dela, fala que aquilo não era nenhum tipo de sonho e que ele podia prometer isso. E ela, pegando na mão dele, fala que gostaria de sentir que aquilo ali era real. E assim Souma finalmente foi capaz de beijar pela primeira vez a garota que ele ama. Após Souma e Yukishiro finalmente darem seu primeiro beijo, ao invés deles dois saírem em um encontro, eles foram até a casa de Hasuiki. Chegando lá, eles são recebidos pela mãe dele, que logo o chama dizendo que seus amigos vieram vê-lo. Quando Hasuiki aparece na entrada de casa, os dois ficam surpresos, pois ele não parecia nada bem. Ele estava completamente pálido e não parecia ter equilíbrio nenhum enquanto andava, e mesmo vendo os dois, ele permanecia em silêncio. Sua mãe, mesmo confusa com aquele clima, oferece um chá para eles dois e fala para eles se sentirem à vontade. Souma logo pergunta se Hasuiki conseguiu dormir direito após aquele incidente na sala de aula. E ao notar que Hasuiki não parecia querer conversar, Souma fala que só precisava de 1 minuto para falar com ele e que após isso ele iria deixá-lo em paz. E sendo assim, Hasuiki pergunta o que ele precisava. E quando Souma fala que gostaria de saber o que está acontecendo com ele agora, Hasuiki faz uma expressão nada legal. Mas Souma continua, dizendo saber que ele quer ficar sozinho nesse momento. E se desculpando, ele fala que não pode deixá-lo fazer isso. Ao ouvir aquilo, Hasuiki fica com uma expressão aflita e então se senta na cama. E assim ele pergunta se Souma realmente queria ouvir sua história patética. E no momento em que Souma pede se ele realmente estava perguntando isso para ele agora, Hasuiki começa a chorar de forma incontrolável, deixando Souma surpreso. Souma, novamente se desculpando, fala que não queria ter feito ele desabar desse jeito, e que agora ele, inclusive, estava se sentindo muito mal por ter feito isso. Hasuiki responde que não era assim e que Souma não fez nada de errado ali, mas que era exatamente por isso que ele não disse nada a ele. Ao ouvir aquelas palavras, Souma permanecia confuso, mas prestando atenção em seu amigo. Em pensamentos, ele fala que o próprio Hasuiki disse que não era sua culpa, mas mesmo assim ele ainda não queria falar nada a ele. Ele pensava que Hasuiki estava chateado ou preocupado sobre Ayana, chegando até mesmo a se perguntar se ele foi a causa de todo aquele incidente. E dessa forma, Souma decide perguntar para o próprio Hasuiki o que estava acontecendo ali. E assim Hasuiki finalmente revela que era sobre Ayana, e que a verdade é que ela quer ficar com Souma e não com ele. Aquela informação pega tanto Souma quanto Yukishiro desprevenidos. Mas Hasuiki afirma que isso era realidade e que ele não estava sendo paranoico. E que no dia em que ela disse que gostaria de voltar com ele, ela mesma falou isso para ele. Ouvindo isso, Souma fala que aquilo tem incomodado ele durante algum tempo e então pergunta por que ele não rejeitou ela para começo de conversa. E Hasuiki rapidamente responde que a rejeitou de primeiro momento, mas que ela continuou ligando para ele mais tarde naquela noite, e então disse que se ele não voltasse com ela, ela iria se confessar para Souma.
Naquele momento, ele imediatamente percebeu que ela não estava mentindo. E como ele sabia que as coisas estavam ficando melhor entre Souma e Yukishiro, se a Ayana viesse e se metesse no meio, ela estragaria tudo isso. E então ele pensou que a melhor coisa a se fazer era voltar com ela. No começo, ele genuinamente pensou isso, pelo menos. Mas o que ele ainda não tinha se dado conta é que lá no fundo ele ainda nutria sentimentos por ela. E no momento em que eles voltaram, ela já estava novamente planejando trair ele assim que ele piscasse os olhos. E ele já estava ciente de que ele voltaria pra merda novamente. Ayana sempre quis Hasuiki somente como um cara reserva, e nesse momento Souma é o único que passa pela sua mente. Souma, confuso com tudo aquilo, pergunta se por acaso Ayana só não estava tentando provocar ciúmes nele para fazer ele voltar para ela, mas Hasuiki responde que não era isso, e que mesmo quando eles estão juntos, tudo que ela fala é somente sobre Souma. E assim ele lembra dela perguntando se ele por acaso não iria voltar para casa com Souma naquele dia, ou porque ele estava começando a se afastar dele tão de repente. Ela também queria que ele rapidamente apresentasse ela para Souma e que eles saíssem os três juntos para se divertir. Hasuiki comentava isso com uma expressão totalmente abatida no rosto. Nesse momento, Yukishiro pergunta se por acaso não poderia ser que ela somente gostaria de se dar bem com o melhor amigo de seu namorado. E Hasuiki responde que se viesse de alguém normal e sensível como Yukishiro até poderia ser verdade. Mas com Ayana é diferente e sempre tem um motivo oculto por tudo que ela faz. Ela não queria se aproximar de Souma somente por ele ser amigo de Hasuiki. Ela queria o Souma e estava usando tudo que ela pode como desculpa para tentar chegar perto e pegá-lo. E isso tinha ficado claro para ele quando ela disse que gostaria que eles três saíssem juntos para se divertir, pois ela disse exatamente a mesma coisa logo antes dela trair ele com Kirigaya. Ouvir aquilo deixa Souma e Yukishiro completamente surpresos, pois eles não faziam ideia que Kirigaya e Hasuiki costumavam ser amigos. Hasuiki fala que pode até ser difícil de acreditar devido como as coisas se tornaram agora, mas que ele e Kirigaya eram originalmente da mesma escola no passado e que eles se davam muito bem. Eles dois inclusive acabaram indo para a mesma escola no ensino médio e acabaram indo para o mesmo clube. Logicamente os dois se enxergavam como rivais, mas eles nunca tinham chegado a brigar ou nada do tipo. Souma e Yukishiro ainda permaneciam incrédulos de que eles dois já foram amigos, pois eles se lembravam muito bem de Kirigaya sendo maldoso todas as vezes que via Hasuiki, sempre despejando comentários hostis perto dele. Era muito difícil de acreditar que algum dia eles foram amigos. Isso até Hasuiki falar que a razão para a amizade deles ter acabado foi obviamente por culpa de Ayana. E assim ele relembra que na época que ele namorava a Ayana, ela implorou para ele convidar Kirigaya, e então ele fez. E assim os três foram até o karaokê juntos. Só que enquanto eles estavam lá e Hasuiki tinha ido ao banheiro, eles dois aparentemente se beijaram. E enquanto chorava, Hasuiki fala que foi basicamente isso que aconteceu, e que ele seria realmente um idiota se ele caísse naquele mesmo papo dela mais uma vez. Mas voltando atrás, ele fala que ele realmente é um idiota por ter concordado em voltar com ela em primeiro lugar, falando que a Ayana foi a primeira garota a se confessar para ele em toda a sua vida. Ao ouvir aquilo, Souma fala para Hasuiki que ele é seu melhor amigo, e que então era claro que ele iria ficar do lado dele caso algo acontecesse, e que desde o começo ele notou que a Ayana era aparentemente uma pessoa terrível, mas que ele jamais ficaria no caminho entre seu amigo e a garota a qual ele gosta. Só que tinha uma coisa ali a qual ele ainda não entendia, e isso era que Hasuiki provavelmente pensou que Souma faria a mesma coisa que Kirigaya fez, e que então para prevenir isso era por isso que ele estava se afastando dele. Souma queria confirmar se esse era realmente o caso, mas Hasuiki, totalmente aflito, responde que não era isso que ele queria. Ele sabia que Souma não é nada parecido com Kirigaya, e ele jamais pensaria que Souma realmente poderia fazer algum movimento em Ayana. Ele confia plenamente em Souma. É em Ayana que ele não confia nem um pouco, já que ela é basicamente uma devoradora de homens, e que se ela sentir algum tipo de conexão com alguém, ela não irá parar até esse alguém ser dela, e não importa o quão pouco interesse ele mostre nela. Após ouvir tudo aquilo, Souma para na frente de seu amigo, e mesmo ele pedindo para Hasuiki olhar para ele se nega a fazer isso. Dessa forma, Souma pega no ombro dele, falando em pensamentos que precisava fazer alguma coisa. E assim, dando um chacoalhão em seu amigo, Souma fala que ele precisa ter mais fé nele. Ele mesmo disse que confia nele, e que se esse for o caso, ele sabe que Souma jamais irá traí-lo, além de que ele jamais irá se apaixonar por Ayana de qualquer forma, pois a garota que ele ama está sentada ao lado deles nesse exato momento.
Hasuiki, ainda aflito, fala que a Ayana é o tipo de garota que pode deliberadamente pressionar seu peito contra ele, e que ela realmente adora tocar nos outros. Mas Souma não se intimida com isso, falando que ter alguém que ele não gosta tocando nele não tem nenhum efeito positivo, e que na verdade isso só faz ele ficar ainda mais desconfortável. Ele falava tudo isso enquanto se lembrava de Tsubasa. Mas voltando à questão, Souma fala que Hasuiki deve se sentir da mesma forma. Só que seu amigo fala que esse tipo de coisa só é permitido a se falar para quem é popular e pode usar isso como desculpa. E que para garotos comuns como ele, se qualquer garota tocar nele, ele rapidamente irá ficar feliz. E que foi por isso que ele acabou ficando totalmente apaixonado por ela. Souma, de modo sério, então pergunta se ele se apaixonaria por qualquer garota somente por ela tocar nele, e que personalidade ou qualquer outro atributo não contava em nada, e se era basicamente isso que ele estava falando. Hasuiki, ficando cada vez mais aflito, fala que não queria ter falado desse jeito, mas pensando um pouco melhor, ele acaba falando que Souma tinha razão, e que ele nunca se apaixonou pela personalidade de Ayana em primeiro lugar, mas ele não tinha se dado conta disso até agora. Ele sabia muito bem que a Ayana tem sérios problemas em sua personalidade, mas ainda assim ele fechou os olhos para isso, pois não era a personalidade dela a qual ele estava interessado para começo de conversa, e mesmo assim ele ainda precisava que ela reconhecesse seus sentimentos. E assim ele lembra das frases que ele já pensou em dizer a ela, por exemplo, como ele gostava muito dela e que era para ela olhar somente para ele, e não fazer nada que machucasse seus sentimentos, ou porque entre eles dois ela escolheu Kirigaya, sendo que ele é muito mais gentil que ele. Hasuiki chega à conclusão de que seu amor por ela não era nada além de egoísmo puro, pois mesmo ele desejando essas coisas, só o que interessava para ele é o que estava por fora. Isso fez ele perceber que ele precisava perguntar para si mesmo se ele realmente amou a Ayana em primeiro lugar. E assim ele agradece a Souma, pois agora ele estava se sentindo muito melhor. E ele também se desculpa por não ter acreditado nele completamente, notando agora que ele também foi desrespeitoso pelos sentimentos que Souma tem por Yukishiro. E desse modo ele fala que deve ser incrível esse tipo de amor onde a pessoa consegue dizer com certeza que não sente nada após ser tocado por outra mulher. E então ele pergunta se Yukishiro concordava com isso. E ela, ficando completamente corada, somente acena com a cabeça confirmando. E Hasuiki, após isso, voltando a sorrir, chama por eles dois. E então agradece por eles dois terem se preocupado com ele e terem vindo de tão longe somente para vê-lo. Ele realmente estava em dívida com eles dois agora. E então ele fala que se algum deles estiver em uma situação complicada, é só eles falarem e ele estará lá para ajudá-los. E Souma responde que também sempre estará lá por ele quando ele precisar. E que de agora em diante Hasuiki pode se apoiar neles sempre que precisar. E Hasuiki, pulando de alegria, promete que fará isso. E enquanto eles continuavam conversando de forma despreocupada, Souma fala em pensamentos que era muito claro o que irá acontecer agora entre Ayana e Hasuiki, mas que agora ele conseguia sentir que seu amigo ficará bem com o que quer que aconteça. Nesse mesmo tempo, vemos Hanabi em um parque totalmente aflita e parecendo esperar por alguém. Naquele parque à noite, Hanabi continuava se perguntando aflita o que iria fazer agora. E assim voltamos um pouco no passado, onde ela recebe uma mensagem de Kirigaya. Na mensagem ele fala que precisava conversar com ela sobre algo urgentemente, e que era para ela vir naquele parque e encontrá-lo debaixo do relógio. E assim ele manda para ela outra mensagem, dizendo que se ela não vier ele irá espalhar um certo vídeo vergonhoso por toda a internet, dizendo inclusive que ela já sabia qual era o vídeo e que era um vídeo envolvendo Souma. Isso faz Hanabi imediatamente lembrar de um certo vídeo que ela gravou quando os dois eram crianças. E assim ela, toda tremendo, fala que precisava fazer que Kirigaya deletasse aquele vídeo, pois se ele espalhar aquele vídeo, aquilo irá machucar muito Souma. E por conta de todas as coisas terríveis que ela fez no passado, agora ela pelo menos precisava proteger Souma. E assim ela respondeu que iria encontrá-lo, mas que era para ele por favor não espalhar aquele vídeo de Souma. Ela relembra que naquela época que ela estava tentando fazer ciúmes para Souma, ela acabou enviando aquele vídeo terrível para Kirigaya, e que eles dois riram bastante daquilo juntos. Já faziam 3 horas que Hanabi estava esperando naquele parque, só que mesmo assim ela não podia ir para casa, não ao menos antes de fazer ele deletar aquele vídeo. E enquanto ela pensava, alguém de repente chega em sua frente. Esse era Kirigaya, surpreso por ela realmente ter esperado por todo esse tempo. E enquanto Hanabi continuava aflita, Kirigaya fala que ela realmente mudou, e que se fosse a antiga ela que ele conhecia, ela jamais faria algo assim.
Hanabi fala que após usá-lo várias vezes, ela se deu de conta que ele não era mais útil para ela, e que então ela começou a afastá-lo e se desfez dele de forma cruel. Ela realmente não poderia culpá-lo agora por odiar ela, mas mesmo assim se curvando, ela fala que sabia que era definitivamente muito tarde para dizer isso agora, só que ela realmente sentia muito por tudo que fez. Ela fala que irá se desculpar o quanto ele quiser, mas que era para ele, por favor, deletar aquele vídeo de Souma. As palavras dela deixam Kirigaya surpreso por um momento, até que ele começa a dar risada perguntando que diabos era aquilo, e dizendo que ela agora era uma pessoa totalmente diferente de antes. E assim ele pergunta se por acaso Souma estava chantageando ela ou algo do tipo, sendo que ela até mesmo parou de ir à escola e se tornou uma reclusa. Mas Hanabi aflita fala que Souma não tinha nada a ver com isso, e que ela só acabou notando o quão estúpida ela foi, e que ela acabou precisando de um tempo para refletir e pôr sua cabeça no lugar. Kirigaya, nada interessado, fala que tanto fazia, e assim de repente ele agarra o rosto dela. E se aproximando com expressão séria, ele fala que por conta dela ele também foi suspenso da escola. E assim ele pergunta se ela realmente pensou que simplesmente poderia fugir e se esconder. Dessa forma ela se lembra do que aconteceu no acampamento há um mês atrás, e que por conta do que ela mandou eles fazerem, Kirigaya e os outros acabaram sendo suspensos da escola. Desde aquilo ela também tem estado afastada. Mas enquanto ela pensava, Kirigaya fala que graças a ela agora ele tinha uma mancha em seu histórico perfeito, e então ele pergunta como ela irá compensar ele por isso. E enquanto ele apertava o rosto dela cada vez mais forte, ela começa a reclamar da dor. E assim ela responde que foi por isso que ela pediu desculpas. E enquanto falava em pensamentos que não importa o que ela faça, ela não consegue se livrar dele, pois ele é forte demais. Nesse momento, Kirigaya fala o que faria ela pensar que somente uma desculpa irá resolver tudo. E se por acaso ela não tinha entendido a palavra compensar. E quando ela pergunta o que ele queria que ela fizesse, ele fala para ela primeiramente ter mais respeito, pois ele é mais velho que ela. E quando ela toda envergonhada muda seu jeito de falar com ele parece ter ficado realizado. Isso até ele falar que ela arruinou a vida de um jovem promissor com um futuro brilhante, e que para começar ela devia pagar a ele pelo menos 5 milhões de ienes. Totalmente aflita, Hanabi fala que não poderia fazer isso, pois ela jamais teria essa quantidade de dinheiro. Mas Kirigaya, pressionando ela ainda mais forte, fala que ela pode e que ela irá fazer isso. E que se ela não tem essa quantia de dinheiro, era só ela conseguir. Mas que ele não estava se referindo dela simplesmente pegar um emprego de meio período para pagá-lo. Ela tinha 3 meses a partir de agora para conseguir esse dinheiro, nem um dia a mais que isso. E Hanabi, ainda mais aflita, pergunta como ela conseguirá fazer essa quantia de dinheiro em tão pouco tempo. Soltando ela, Kirigaya fala que mesmo ela tendo uma personalidade de merda, ela ainda tem uma cara linda. Ela não terá nenhum problema em fazer essa quantia de dinheiro, especialmente com o corpo que ela tem. Ao ouvir aquilo, Hanabi fica abismada, e se tremendo toda, ela fala que jamais conseguiria fazer algo assim. Nesse momento, Kirigaya fala que então estava tudo bem, e então apontando seu celular para ela, ele fala que nesse caso ele irá tornar aquele vídeo de Souma viral, e isso deixa ela em pânico. Aquele vídeo de Souma que antes parecia ser engraçado agora a aterrorizava Hanabi. E assim voltamos no tempo, onde tudo aquilo era para ser uma pequena brincadeira inofensiva. Hanabi ordena que Souma está proibido de ir ao banheiro até que ela o permita disso. Naquela época, não importava qual era a situação ou quais eram suas ordens, Souma jamais desobedecia a ela. E a fim de testar seus limites, ela deu a ele essa ordem. Em pensamentos, ela se perguntava como ele faria para aguentar, já que ele tinha passado o dia todo bebendo suco. Até que de repente Souma fala que já não aguentava mais e que precisava se aliviar. Naquele momento, ela nem pensou 2 vezes antes de pegar seu celular e começar a gravar tudo aquilo com extrema satisfação, deixando Souma cada vez mais nervoso e envergonhado, e também prestes a vazar. Ele chegou até mesmo a implorar para que ela deixasse ele ir ao banheiro, até realmente não ser capaz de aguentar e se mijar ali mesmo na frente dela. Não parecendo completamente satisfeita, ela pede para ele tirar as calças em sua frente. Ela continuava a envergonhá-lo, e quando Souma fala que queria ir para casa, ela não deixa, pelo menos até que ele cumpra sua ordem. E vendo que ele continuava se recusando, ela ameaça ele, dizendo que toda a escola verá aquele vídeo se ele não fizer o que ela disse. Ela até comenta que ele já não é popular, e que se todos descobrirem que ele molhou as calças, ele certamente será alvo de bullying.
E enquanto ele todo envergonhado pedia para ela não fazer isso, Hanabi fala todas as coisas que fariam com ele se descobrissem, e que seria muito melhor ele tirar as calças ali agora na frente dela do que ser obrigado a tirar na frente dos outros colegas. E assim ela fala que não estava tentando ser má com ele, mas que ela estava só tentando prevenir dele ficar molhado por muito tempo, já que aquilo seria desconfortável. Ela pergunta por que ele estava sendo do contra, sendo que tudo isso que ela está fazendo é para o próprio bem dele. E após ela novamente insistir, Souma, mesmo ficando todo envergonhado, decide seguir suas ordens. Em pensamentos, Hanabi fala que aquele era um dos vídeos que ela tinha guardado por anos. Um vídeo que capturava Souma em seu maior estado de fraqueza. E ver a reação de Kirigaya com aquele vídeo deixou a antiga versão dela totalmente realizada por seu feito. E ao mesmo tempo que Kirigaya dava risada do vídeo, Hanabi continuava dizendo a si mesma que Souma tinha se tornado convencido após ela demonstrar somente um pouco de afeto por ele. Pelo menos ela mesma se convencia disso na época. Voltando ao presente, Kirigaya fala que Hanabi pode ser realmente cruel quando quer, e que além de fazer lavagem cerebral com Souma, ela ainda foi capaz de gravar aquele vídeo humilhante dele. E assim ele pergunta se ela tinha mesmo certeza de que não iria mesmo fazer o que ele quer, pois se aquele vídeo vazar, o amado dela será tratado feito uma boneca por algum esquisito por aí. Aquelas palavras davam arrepios nela, e Kirigaya, passando a mão nela, novamente pergunta o que ela irá fazer e se ela irá aceitar aquele trabalho. Nesse momento, Hanabi com os olhos turvos fala que aceitará esse trabalho, e pelo jeito a punição de Hanabi por seus atos está só começando. Agora já fazia uma semana que Hanabi estava frequentando aquele banheiro público na calada da noite. Ela se perguntava quantas vezes já tinha vindo até ali nesses últimos dias. E tremendo, ela fala para si mesma que não podia pensar nisso. Só que mesmo para proteger a si mesma, o que ela está fazendo agora talvez seja algo imperdoável. Mas ainda assim, aquilo tudo era punição por ela ter sido alguém tão maldosa até agora. Isso até que Yukishiro, que passava por ali, repara em Hanabi e suas roupas nada normais. Ao vê-la, Hanabi tenta imediatamente correr, mas ela acaba tropeçando e caindo no chão. E enquanto ela estava lá toda lascada, Yukishiro se aproxima e pergunta se estava tudo bem com ela. E assim ela a ajuda a se levantar. Nesse momento, Hanabi estava aliviada por Kirigaya e os outros já terem ido embora dali. Ao ver como ela estava vestida, Yukishiro já imaginava o que Hanabi estava fazendo, mas mesmo assim ela não queria acreditar naquilo. E olhando para si mesma, nem Hanabi acreditava que estava vestida daquela forma. E assim ela se lembra de Kirigaya dizendo que se ela vestisse o uniforme escolar, ela ganharia muito mais dinheiro. E vendo o rosto preocupado de Yukishiro, Hanabi nota que ela provavelmente estava pensando que ela estava fazendo aquele tipo de coisa. Dessa forma, ela fala em voz alta para Yukishiro não entender as coisas de forma errada, e que ela não foi forçada ou algo do tipo. Yukishiro responde que sabe muito bem que ela seria a última pessoa a qual Hanabi gostaria de conversar sobre, e que estava tudo bem, mas que ela pelo menos deveria ir até um hospital. Em pensamentos, Hanabi fala que nem podia culpá-la por pensar isso, devido à forma a qual ela está vestida no momento, mas que se isso se prolongar muito, ela pode até mesmo contar aquilo para Souma, e ela odiava pensar nessa hipótese. Souma pode até mesmo acabar nem ligando e falando que ela simplesmente está colhendo o que plantou, mas mesmo assim ela precisava fazer com que Yukishiro não mencione nada disso para ele. E dessa forma, Hanabi tenta agir de forma despreocupada, falando que estava apenas se divertindo com seu namorado naquele banheiro público e que isso era tudo. E assim ela continua dizendo que seu namorado adora fazer esse tipo de coisa em lugares públicos. E ouvindo suas palavras, Yukishiro fica curiosa sobre esse tal namorado. Nesse momento, Hanabi fala que Yukishiro já o conhece, dizendo que se trata de Kirigaya. Ela fala que após eles dois terem terminado, ele acabou implorando para eles voltarem, e que como ele tem uma boa aparência e possui certas habilidades, ela acabou aceitando voltar com ele. E se aproximando de Yukishiro, ela fala que era aquilo que dizem, e que a melhor forma de se recuperar de um coração partido é se apaixonando por outra pessoa. E assim ela fala que agora desistiu completamente de Souma e que já está em outro, perguntando se aquilo era explicação o suficiente para ela. Isso até que Hanabi nota que havia uma substância branca e viscosa em sua saia, e totalmente aflita ela imediatamente limpa. E então, tentando amenizar a situação, ela fala que seu namorado pode ser um pouco safado às vezes. Aquilo deixa Yukishiro completamente corada. Já Hanabi fala em pensamentos que irá jogar aquela roupa na primeira lixeira que encontrar. E então, se despedindo, Hanabi fala para Yukishiro não falar nada disso para Souma, pois ela realmente não queria que seu ex soubesse sobre seu atual namorado, e ela esperava que Yukishiro fosse pelo menos alguém delicada quanto a isso.
E no momento em que ela acena com a cabeça concordando, Hanabi se vira e se despede dela. Em pensamentos, ela fica aliviada por não ter dado bandeira. E Yukishiro, na visão dela, até parecia ser alguém legal, mas muito ingênua. E sendo assim, tudo deveria ficar bem. Mas enquanto ela saía, Yukishiro parecia aflita. Afinal, ela não era ingênua ao ponto de não poder ver através das mentiras óbvias de alguém. Não muito tempo depois de Soma e Yukishiro finalmente oficializarem sua relação e começarem a namorar, o verão finalmente chegou. E desde então eles têm trabalhado em seu emprego de meio período praticamente todos os dias. Soma tinha o sentimento de que Yukishiro quer muito ganhar algum dinheiro, pois ela estava pegando um monte de turnos em seu trabalho. Já Soma, por outro lado, não tinha nenhum plano em particular para o verão, então ele estava somente pegando os mesmos turnos que ela para eles dois poderem ficar mais tempo juntos. O trabalho de Soma estava sendo servir as mesas. O cozinheiro até mesmo chama de salva-vidas, pois ele está agilizando muito o serviço com a maneira a qual ele vem trabalhando. E então, desse modo, o cozinheiro pede para que ele, por favor, nunca saia daquele trabalho. Soma agradece pelas palavras e fala que ele não precisava se preocupar, pois ele não está planejando sair do trabalho tão cedo. E o cozinheiro responde que era muito bom ouvir isso, pois tanto ele quanto Yukishiro parecem ser boas pessoas. E sendo assim, ele gostaria de dar um pequeno aviso para eles dois. E então ele fala para Soma que era para ele e Yukishiro terem muito cuidado ao ficar perto de Tsubasa. Soma pergunta o que ele queria dizer com aquilo, e o cozinheiro responde que sempre que alguém fica perto dela, essa mesma pessoa acaba saindo do trabalho não muito tempo depois. Todos os trabalhadores de meio período que estão na faculdade parecem adorar ela, mas aos olhos de um velho como ele, ela só cheira a problemas. Ela parecia uma garota problemática que adora se meter em algum drama. Ele fala que até chegou a mencionar isso para o chefe antes, mas que quando se trata daquela garota, o chefe parece ficar muito relutante sobre fazer algo. Para ele até parecia que ela tem algum tipo de sujeira contra o chefe, mas ele acaba dando risada de suas próprias palavras, pois elas pareciam ridículas. Só que Soma não parecia pensar assim. Isso até que de repente outro empregado o chama. Enquanto trabalhava, Soma não conseguia tirar da cabeça sobre aquele assunto de Tsubasa ter alguma sujeira contra o chefe. E então ele fala em pensamentos que aquilo era definitivamente algo que ele precisava manter em mente. E ao mesmo tempo que ele executava sua função, Yukishiro parecia admirá-lo de longe. E enquanto Soma falava em pensamentos que por enquanto estava tudo tranquilo, Yukishiro chama por ele, falando que hoje ele parecia estar incrível. Ela fala que era incrível o fato dele conseguir acompanhar o que cada mesa estava precisando. E não só isso, mas que ele ainda conseguia se lembrar em detalhes exatamente o que cada cliente pediu. Ela fala inclusive que se fosse ela jamais conseguiria fazer isso. Até que de repente um cliente chama e Yukishiro sai correndo para atendê-lo. E dessa vez, enquanto ela servia os clientes, Soma era quem parecia estar admirando ela. Ele fala que não conseguiu deixar de notar que quando alguns clientes pedem água, ela às vezes leva a jarra para servi-los, e que em outras vezes ela somente pega um copo novo e cheio para eles. Ele estava curioso para saber se tinha algum motivo especial para ela fazer de forma diferente nas duas vezes, e ela responde que sim. E assim ela explica que quando um cliente termina sua refeição e passa para a sobremesa, ela sempre tenta trazer a eles um copo de água fresca. E ela fazia isso especialmente se eles estiverem comendo pizza ou macarrão e bebendo água, pois qualquer tipo de gordura ou óleo da comida irá flutuar na superfície da água. Ela fala que eles podem nem notar isso durante a refeição principal, mas que quando chega na hora da sobremesa o foco deles muda. E assim ela percebeu que é nesse momento quando as pessoas podem realmente notar algo flutuando na água, e que é por isso que ela então troca a jarra inteira, dando a eles uma nova. Soma fica impressionado com aquela explicação dela, falando que ele jamais teria pensado em algo assim. E vendo ela trabalhar, ele fala estar feliz por eles dois conseguirem trabalhar no mesmo turno, pois desse modo ele é capaz de aprender algumas coisas com ela. E sendo assim, ele decide rapidamente aplicar seus novos conhecimentos. E as garotas que estavam na mesa que ele servia parecem ter adorado aquela forma prestativa dele. Isso até que uma delas fala que olhando de perto ele é muito lindo, e a outra garota logo fala que ela tinha razão. E assim as três imediatamente perguntam o número dele e se ele por acaso tinha namorada. Mas nesse momento, Soma, soltando um sorriso gentil, fala que tinha namorada, deixando as garotas desanimadas por aquilo. E Yukishiro, por outro lado, parecia realmente feliz com as palavras de Soma. Já Tsubasa não parecia demonstrar essa mesma felicidade. Um tempo depois, Yukishiro chama por Soma, e no momento em que ele se vira, ela fala que o que ele disse mais cedo deixou ela realmente feliz. E quando ele pergunta sobre o que ela se referia, ela responde que foi sobre o que ele disse quando aquelas garotas estavam tentando dar em cima dele, e quando ele disse para elas que ele já tinha uma namorada.
Soma, se desculpando, fala que disse aquilo sem pensar, e então pergunta se por acaso era para eles dois manterem sua relação em segredo ou algo do tipo, mas Yukishiro, aflita, logo responde que não era nada disso. E corada, ela fala que quer mostrar para o mundo todo que ela está namorando com ele, e isso é o quão animada ela está. Mas virando a pergunta para ele, ela pede se ele por acaso quer manter a relação deles dois em segredo, e Soma, sorrindo, responde que não. Com isso, ela fica extremamente aliviada, pois se ele tivesse dito que gostaria de manter a relação deles em segredo, ela teria ficado muito ansiosa. E quando ele pergunta o motivo, ela responde que começaria a pensar que ele talvez gostaria de estar com outra pessoa, ou que ela seja uma decepção tão grande que ele nem queira admitir publicamente que eles estão namorando. Ela tinha medo de ter esses pensamentos negativos e esses mesmos pensamentos acabarem consumindo ela. Soma, sorrindo, responde que nenhuma dessas coisas jamais aconteceria, pois ela é a única pessoa que interessa para ele, e que ela podia acreditar nele quando ele fala que ela é o oposto de decepção. Para ele, ela é uma mulher incrivelmente charmosa. Totalmente corada, Yukishiro agradece pelas palavras dele, e então pergunta se ela por acaso era muito estranha, pois em sua cabeça ela sabe que Soma é um cara sincero, mas que mesmo assim ela acaba tendo esse tipo de sentimentos conflitantes. Ela definitivamente não é o tipo de pessoa que se gabaria de ter um namorado ou algo assim, mas naquele momento ela não conseguia deixar de se perder em suas próprias fantasias. Ela estava se sentindo tão nas nuvens que era como se ela não fosse mais ela mesma, mas que pensando bem, essa deve ser a sensação de estar apaixonada, e isso deixava ela incrivelmente feliz. Ouvir aquilo deixa Soma impressionado, e assim ele permaneceu um bom tempo olhando para ela em silêncio, até ele de repente falar em voz alta que nunca sentiu nada assim no tempo que estava com Hanabi. Só que notando o que ele havia acabado de dizer, ele começa a se desculpar, dizendo que não estava tentando comparar as duas ou algo do tipo. Mas Yukishiro fala que nem estava pensando sobre isso. E falando sobre Hanabi, ela pergunta se ele ainda mantém contato com ela. Mas Soma rapidamente responde que não, e que não quer ter mais absolutamente nada a ver com ela de novo. E Yukishiro responde entender muito bem como ele se sente. Mas Soma, ainda confuso, pergunta se por acaso ela estava curiosa sobre Hanabi ou algo assim. E isso pega ela de surpresa, mas ela responde que só estava pensando que tipo de pessoa Hanabi é e que isso era tudo. Só que ficando aflita, ela fala que não estava tentando forçá-lo a dizer nada que ele não queira. E Soma, sorrindo, fala que sabe disso e que aprecia muito a consideração dela, mas que estava tudo bem. Isso pois Hanabi já tinha se tornado uma parte do passado para ele, e então ele honestamente não se importa que ela seja mencionada em uma conversa. A única coisa que ele pensava era se realmente tinha algo que valia a pena mencionar sobre ela. E em pensamentos ele fala que olhando para trás, a única coisa que ela realmente se destaca é o quão horrível e manipuladora ela foi. E vendo sua dificuldade para falar algo, Yukishiro é quem decide perguntar uma coisa. E assim ela pergunta se Hanabi é o tipo de garota que mente muito. Aquilo deixa Soma confuso, mas ele responde que Hanabi sempre se preocupava obsessivamente com o que as outras pessoas pensavam dela, e então ela se esforçou muito para manter esse tipo de fachada. E que para manter esse tipo de imagem ela claramente mentiu descaradamente esse tempo todo. E aquilo era muito estranho, pois em casa seu pai era excepcionalmente rígido, e isso leva Soma a crer que provavelmente teve um papel enorme em como ela se tornou. Ele lembra que ela inclusive tem uma irmã mais velha, e que assim como Hanabi, sua irmã tem uma personalidade bem distorcida. Mas mesmo assim ele estava longe de aprovar o jeito que ela era só porque ela teve uma infância difícil. Só que olhando para trás, não era de se admirar que Hanabi tenha se tornado nesse monstro, devido a como ela foi criada e da família que ela tinha. Ao ouvir aquilo, Yukishiro responde que, infelizmente, quando crianças, não somos capazes de escolher nossas próprias famílias. Aquelas palavras dela deixam Soma preocupado, mas vendo que não tinha nada fora do normal em sua expressão, ele começa a se perguntar se era somente sua imaginação. Isso até que alguém os interrompe falando em um tom de voz bem alto, e por aquela voz Soma já sabia de quem se tratava. E quem estava se aproximando deles dois era ninguém menos que Tsubasa, falando que eles dois estavam agindo muito melosos como um casal que recém acabou de começar a namorar. Se aproximando, Tsubasa pergunta se algo tinha mudado desde que eles dois começaram oficialmente a namorar, pois nenhum deles manteve ela informada. Ela chega a perguntar se eles não achavam que isso era maldade, mas mostrando um sorriso ela parabeniza Yukishiro.
Em pensamento, Souma fala que por conta do que aconteceu no trem no outro dia, ele vem indo para casa sozinho desde então. E pelo que parece, elas duas ainda têm saído juntas como amigas, como se nada tivesse acontecido. E assim ele nota que Yukishiro ainda não tinha dito para ela que eles dois estão namorando. Isso até Tsubasa interromper seus pensamentos, falando que quando aquelas garotas de antes notaram que ele tinha namorado, elas pareciam ter ficado bem desapontadas. E assim ela fala que deve ser muito difícil para ele ser popular, com todos esses tipos de tentações e coisas assim. E apontando o dedo para ele, Tsubasa fala para ele não esquecer que é ainda mais preocupante para a namorada, pois ela terá tempos ainda mais difíceis que ele. E assim ela fala para ele nem se atrever a fazer Yukishiro chorar agora. E Souma, tentando encurtar ao máximo o tempo com ela, fala entender. Mas enquanto ele se virava, ela pede para ele esperar um pouco. E assim, tocando nos dois, ela fala que agora que eles estão namorando, eles certamente irão querer ir para casa juntos. E que sendo assim, não era para eles se preocuparem, pois começando por hoje, ela irá deixá-los sozinhos para curtir seu tempo juntos. E saindo dali, ela fala que eles dois trabalharam muito bem hoje. Ao sair do trabalho e encontrar Yukishiro lá fora, Souma nota que Tsubasa realmente manteve sua palavra e foi para casa primeiro. Ele fala em pensamentos que isso era estranho, pois Tsubasa não é o tipo de pessoa que consegue ler o clima, e às vezes ela até mesmo não consegue ser o tipo de pessoa considerada com os outros. Mas pensar nisso não ia levar ele a lugar nenhum agora, então tanto fazia. E ao notar que Yukishiro parecia muito em silêncio, ele chama por ela. E ela, pedindo desculpas, fala que acabou ficando fora de si por um segundo. Isso faz ele começar a se perguntar se esse tipo de coisa fará ela ficar preocupada novamente. E assim ele é direto ao ponto e pergunta se tem algo sobre ele que causa alguma dúvida ou suspeita nela. E que se tiver era para ela contar a ele agora. Ele fala que será sempre honesto com ela e que fará seu melhor para mostrar que está comprometido somente com ela. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para mostrar que ela pode confiar nele. E em pensamentos ele fala que não queria repetir os mesmos erros, e que ele terá certeza de fazer com que ela saiba como ele se sente. Aquelas palavras dele fazem ela ficar completamente corada. E escondendo o rosto, ela fala que ele não podia dizer coisas assim tão facilmente. Isso até que ela volta a olhar para ele. E então ela fala que ele dizer coisas assim tão casualmente em uma conversa realmente fazia o coração dela parecer que ia explodir, perguntando se ele tinha noção disso. Aquilo deixava ela muito feliz, mas ainda assim não era justo. Seu coração só aguentará até certo ponto se ele continuar pegando ela de surpresa assim. E ao ouvir aquilo, Souma pergunta se então deveria parar de falar esse tipo de coisas. Mas Yukishiro faz uma expressão de cachorrinho abandonado, como se ela não quisesse que ele parasse. E assim ele, dando risada, se desculpa, pois essa última frase era somente uma brincadeira com ela. E aquilo deixa ela ainda mais corada e envergonhada. E assim ela começa a bater nele de leve, falando que realmente entrou em pânico ali. Até que Souma fala finalmente entender o porquê das pessoas gostarem de provocar quem amam. Afinal, era ótimo ver todas as expressões que ela pode fazer. E em pensamentos ele fala que até agora ele não fazia ideia que ele tinha um lado tão travesso assim. E quando ele tenta voltar ao assunto de antes, Yukishiro fala que estava tudo bem e se desculpa por tê-lo preocupado tanto. E que honestamente não tinha nada ao qual ele precisasse pedir desculpas, pois ele é muito gentil e tem muita consideração por ela. E contar para ele toda vez que ela se sentir um pouquinho ansiosa parecia ser algo demais. Mas mesmo assim ela agradece a ele. E mesmo ela tendo dito algo estranho no final do turno deles, a verdade é que ela acredita nele com todo o seu coração. E assim ela revela que estava perdida em pensamentos porque algo está passando por sua mente nesse momento. Só que infelizmente ela ainda não pode falar nada disso com ele, pois ela fez uma promessa a um certo alguém. Aquelas palavras dela deixam ele levemente preocupado, mas quando ele pergunta se ela estava realmente bem, ela responde sorrindo que sim, e sendo assim ele fala que fica feliz por ela, mas que se em algum momento ela quiser conversar sobre qualquer coisa, ele estará ali por ela, então ela não precisava guardar tudo para si. Ele só queria que ela lembrasse que não importa o que seja, ela pode contar com ele, e que se ela souber disso, isso já significa um monte para ele. Ao ouvir aquilo, Yukishiro solta um sorriso e agradece a ele, falando que aquelas palavras foram realmente acolhedoras e segurando a mão dele ainda mais forte. Após isso, em sua casa, Souma recebe uma mensagem. Ao olhar, ele nota que era uma mensagem de Tsubasa, perguntando se ele já estava em casa, e falando que realmente precisava conversar com ele sobre Yukishiro, e que era para ele avisá-la quando ele estiver sozinho. Aquela mensagem dela parece ter feito toda a felicidade que ele estava sentindo até então desaparecer completamente.